Oi, gente, voltei, meu segundo vídeo no canal. Como vocês viram no meu último vídeo que eu postei, o vídeo foi gravado ano passado, mas eu não consegui postar porque muitas coisas estavam acontecendo na minha vida na época, coisas bem difíceis que hoje nós vamos falar sobre, né? Eu vou me abrir aqui com vocês sobre, que na época eu não consegui postar, né? Eu e meu marido, a gente tava passando por uma situação muito difícil. Meu mental não estava muito bom naquela época. Eu cheguei a gravar porque eu tava tendo uma semana muito boa, mas depois coisas foram acontecendo e acabou que eu nunca postei, desanimei, enfim, não consegui ficar constante. Mesmo tendo passado esse tempo todo, eu resolvi postar aquele vídeo, né, porque eu não ia regravar de novo, apesar de ser um vídeo falando de 2020 até 2025. Depois de ter pensado, repensado, eu falei, não, eu vou tentar ser constante e eu vou gravar um próximo vídeo meio que explicando o porquê de tudo aquilo ter acontecido e por que eu não ter postado naquela época. Então hoje a gente vai falar sobre isso. Espero que eu não chore, eu acredito que eu não vou chorar não. Vou tentar ser a big girl. Então é isso. Bora conversar? Bom, então vamos voltar em 2022. Ele começou a passar mal. Ele era vegetariano. Ele não comia carne desde os 16 anos. Em 2022 ele começou a passar mal. Ele meio que escondeu de mim, não quis me contar. Graças a Deus ele não faz mais isso. Mas ele começou a passar mal. Um dia foi parar na emergência. Minha sogra levou ele lá. Naquela época ele usava marijuana, que é maconha, né? Na Califórnia é muito comum, né? Ele usava muito e também era vegetariano. Quando ele foi para a emergência, a primeira coisa que foi detectado, né, no sistema dele foi o excesso de maconha no sistema dele e ele tava com problemas gastrointestinais. E o médico, na época, falou pra ele, olha, se eu fosse você, eu começava a pensar nessa questão de comer realmente proteínas animais. Na época, ele comia meio que... Existe aqui nos Estados Unidos, né, uma fake carne que muitos vegetarianos comem pra ter aquela sensação de que ele está comendo carne, mas não comendo carne. Se vocês me entendem. Ele comeu isso por muito tempo. Só que esse produto não eram produtos bons pro seu sistema, né? Ainda mais comendo a longo prazo. E resumindo, ele ficou doente. E nessa época, né, estávamos bem, ele trabalhando, eu trabalhando, a vida seguindo normal. E isso começou a acontecer. Todo dia de manhã era vômito, era diarreia, ele tremia, dava tremedeira, ele ficava pálido. E naquela época minha cabeça ficou assim, né? A gente sempre começa a pensar no pior, o que pode acontecer. Eu, na época, não vou mentir, eu pensei que fosse um câncer. Mas nessa luta, né, a gente começou a tentar procurar médico. Foi o que o médico da emergência indicou, né? Procurar um doutor especializado no gastro, né? Gastrointestinal. E um neurologista. Só que a gente mora numa região turística e é uma área que tem muito idoso. Então, assim, a prioridade não é muito a galera nova, não. Por mais triste que seja essa realidade. Eles dão mais prioridade pra galera mais idosa, né? Então, foi muito difícil a gente conseguir arrumar um médico naquela época. A gente arrumava a consulta, chegando perto da consulta, eles acabavam desmarcando. E a gente ficou assim por meses. Resumindo, nesse período, o meu marido não conseguiu comprovar no trabalho o porquê que ele tava faltando. E acabou que ele perdeu o emprego, porque o emprego não queria deixar ele ir trabalhar da forma que ele tava, né? Porque ele acordava de manhã, vomitava, passava mal. Chegava no trabalho, a galera acabava vendo ele daquela forma. Então foi reportado pro chefe dele e pro RH. E eles falaram pra ele pra trazer uma carta. Ele tentou, né? E toda vez que ele faltava era um problema. Resumidamente falando, ele acabou perdendo o emprego dele. Daí é que começa tudo cair por água abaixo. Meu marido... ele é diagnosticado com depressão desde quando ele tinha 13 anos de idade.
Até então ele tava bonitinho, tomando remédio, tendo acompanhamento. Só que quando ele perdeu o emprego, as coisas começaram a ficar muito difíceis, né? Eu comecei a financeiramente tomar conta de tudo. A gente financeiramente não tinha nenhum dinheiro guardado, que é uma coisa que a gente vai falar sobre também. A gente não tinha nenhum dinheiro guardado, não, a gente literalmente estava assim, à mercê do que estava acontecendo, sabe? Quando ele perdeu o emprego, ali foi o começo de escuridão pra ele, sabe? E a depressão bateu. Nessa que a depressão bateu, foi um buraco assim que ele entrou e por muito, muito, muito tempo ele não conseguiu sair. Ficamos assim por, não vou mentir, foram uns 2 anos. Nesse meio período eu tentava aplicar para trabalho. O mercado de trabalho aqui nos Estados Unidos não estava dos melhores, né? Ainda não está, mas, né, graças a Deus hoje ele arrumou um emprego. Mas eu fiquei assim por uns 2 anos, segurando as pontas financeiramente, ele em depressão. E naquela época eu não sabia muito lidar com depressão, porque, né, eu não tinha entendimento, eu era muito, muito leiga. E aquela coisa, né, a gente só meio que ouve dizer e meio que, como os americanos falam, brush it off, tipo, whatever, né, porque é o vizinho que tá passando. Mas quando é com a gente, a conversa muda, né? Então, assim, eu tive que entender, a verdade tá, não vou mentir, vou ser bem sincera, eu achava que era meio que frescura da parte dele, sabe? Mas eu vi que depois, entendendo, estando aberta, né, a entender, eu vi que depressão realmente não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria. E nessa época ele não tava tomando mais o remédio dele, é aquela coisa, né, ele tava achando que tava tudo bem, que ele dava conta, sendo que não. Infelizmente, se você tem depressão, ou seja lá qual o problema psicológico que você vinha a ter, é importante, né, você estar sendo acompanhado por psicólogo, psiquiatra, né, tomando remédio, enfim. Outras coisas acabaram acontecendo por consequência dessa questão dele perder o emprego, eu estar financeiramente, segurando as pontas, muitas brigas, né, porque acaba acontecendo, né. Estudos comprovam que a maioria dos divórcios acontecem, né, por conta do financeiro, por conta de problemas financeiros no casamento. Se você me perguntar assim, você não... como é que você aguentou? Como é que você passou por tudo isso? Gente, eu não vou mentir pra vocês, assim, pode soar clichê pra algumas pessoas, mas a verdade eu me agarrei muito a Deus nesse período. Eu tentei manter minha fé o máximo que eu pude. Eu tentei, tipo, né, não desistir. Por mais que naquela época, né, eu não compartilhei com muitas pessoas o que estava acontecendo, porque é muito complicado você compartilhar com as pessoas que não estão vivendo uma situação parecida que você, ou não viveram uma situação parecida que a sua, ou igual a sua. Elas não vão entender. São poucas pessoas que realmente vão estar ali só pra ouvir. Porque tem aquilo também, né? Às vezes você vai abrir o que tá acontecendo pra uma pessoa e a pessoa vai dar a opinião dela, né? É muito difícil você encontrar uma pessoa que vai só ouvir. E tá tudo bem, é aquilo. Quando você tá disposto e aberto a contar o que tá acontecendo com você, querendo ou não, as pessoas vão querer dar a opinião daquilo que você, né, tá se abrindo com elas. E esse período foi um período de reflexão, um período de aprendizado pra mim e pra ele, como casal, como pessoas, né? Eu aprendi muito sobre a questão de tomar cuidado com que eu compartilho as coisas que estão acontecendo na minha vida, tomar cuidado com os conselhos que eu ouço de pessoas, né? Hoje eu entendo que, tipo assim, na minha vida eu aprendi que eu não aceito conselho de pessoas que não são casadas. Se você é solteira e você acha que tem direito de dar opinião sobre o que tá acontecendo na minha vida, no meu casamento, eu não vou aceitar, você não é base de, sabe, exemplo pra mim. E não só casamento, né, mas pra tudo assim na vida, né. Eu tento estar no mesmo ambiente de pessoas que estão na mesma fase que eu. E pego conselho com essas pessoas justamente porque eu sei que elas ou já passaram ou estão passando por coisas parecidas do que eu. E vão ter conselhos bons pra me dar, né. Porque falar
até papagaio fala, mas realmente ouvir, dar conselhos, né, sem deixar o seu coração falar mais alto, é muito difícil. E é uma coisa que eu também aprendi, porque eu era esse tipo de pessoa. Eu vou dar conselho de acordo com as minhas emoções. Não, você tem que dar um conselho sensato, independente do que você acha ou que você não acha daquela pessoa. Eu pensei, não vou mentir, por muitas vezes, em me divorciar, não vou mentir, porque bateu, sim, esse pensamento, porque eu não tava aguentando a barra, né? A gente não tinha dinheiro pra nada, a gente não conseguia fazer nada, a gente não tinha date, a gente não tinha dinheiro pra nada, porque não tava trabalhando, eu não ganhava muito bem. Mas, mesmo tudo isso acontecendo, Deus foi fiel comigo, assim, do início ao fim. Graças a Deus, não faltou nada dentro de casa. Por mais que as coisas estivessem apertadas, nunca faltou nada, a gente nunca passou fome. E Deus foi muito bom ao ponto de enviar pessoas boas no nosso caminho, sabe? Porque aqui nos Estados Unidos, né, muitas pessoas acham que a vida aqui é maravilhosa e não é, né? Como eu falei, eu vivo, no meu último vídeo, eu vivo uma vida ordinária. Eu trabalho, né? Hoje eu não tô estudando, mas eu estava estudando. Fiz um curso pra me, né, melhorar na minha carreira. Então, assim, nem todo mundo vem para os Estados Unidos e vive essa vida de luxo que muitos brasileiros colocam por aí na internet. E eu não sou uma delas, eu não vou botar uma vida que eu não vivo, tá entendendo? Muitas pessoas vivem nessa fantasia de que a vida aqui é maravilhosa, que é perfeita. Não, óbvio que comparado à vida que eu tinha no Brasil, né, ela é bem melhor. Mas não tá dizendo que eu não passo por dificuldades, que as coisas não são difíceis, que, né... Sim, eu tenho uma vida normal, ordinária como qualquer americano que vive aqui. Mas me mantive, né? Depois que eu me batizei em 2021, depois que eu me batizei e passando por essa dificuldade, por essa tempestade, eu me apeguei muito a Deus. Não vou mentir, teve tempo que eu perguntei a Deus, falei, cara, por que eu tô passando por isso? Por que você me trouxe até aqui pra eu estar passando por essas coisas, entendeu? Mas graças a Deus eu me mantive fiel, né? Tive temor a Deus, porque eu acredito que casamento não é um contrato, né? Muita gente acredita que, tipo, essa pessoa não me serve mais, não tá me beneficiando, não tá me dando o que eu quero. Tchau. Isso não funciona pra mim. Eu acho que, tipo assim, casamento pra mim é os dois estarem crescendo juntos, né? Se você casou com um cara muito bem financeiramente, ótimo, beleza pra você, muito bom, graças a Deus. Mas, infelizmente, meu marido não é rico, né? Eu não sou rica, mas a gente está crescendo juntos e eu acho que isso que importa. É aquilo que eu acredito baseado no que a palavra de Deus fala. Então, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Na alegria e na pobreza, entendeu? Eu acho que eu misturei um negócio aí, mas vocês entenderam. Fica aí comigo. Infelizmente, meu marido teve um acidente de carro em outubro do ano passado. E eu perdi meu carro, que ele bateu com o meu carro. Mas como eu falei, Deus é muito bom. No último vídeo que eu gravei no YouTube foi nesse período que ele bateu com o meu carro e tal. Então assim, foi logo depois que eu gravei o meu vídeo. Então a minha cabeça estava a mil. Eu não tinha condições de pensar em mais nada, sabe? Então, o meu mental não estava muito bom, né? Eu não consegui gravar, eu cheguei a editar tudo e tal, mas não cheguei a postar. E eu fiquei pensando, assim, por muito tempo, será que eu divido, que eu não divido e etc. Enfim, eu sou eu, né? Eu tento ser o máximo transparente que eu possa ser aqui na internet, né? Você nunca vai me ver postando uma vida que eu não tenho. Essa é a verdadeira verdade sobre mim. Não vou ostentar uma vida que eu não tenho. E assim, eu sei que tem muita gente que passa por situações como a minha, de tipo assim, às vezes o marido tem problema com vícios, ou o marido tem problema com depressão, o marido, sabe, a pessoa também vive uma vida ordinária. E é muito fácil a gente olhar na internet, né, ver outras pessoas que estão vivendo coisas maravilhosas, mas é aquilo, né, cada um posta na internet aquilo que eles querem. Tem gente que realmente tem uma vida maravilhosa, e glória a Deus por isso, mas tem gente que não tem gente que tem uma vida ordinária, e a minha é ordinária, como eu falei. Depois de ter pensado bastante, falei, não, eu vou compartilhar, óbvio, né? Pedi permissão ao meu marido de compartilhar. E
Eu tento preservar ele o máximo, ele não gosta muito de internet, então eu tento preservar o máximo, mas eu tento ser honesta. Saúde mental não é uma brincadeira. Vícios não são brincadeira. Muitas das vezes, né, a pessoa que tá atrás de um vício, seja lá qual for, pornografia, álcool, cigarro, maconha, seja lá o que for, ela, por muitas das vezes, tá tentando esconder ou, né, amenizar uma dor. Meu marido tem um histórico muito difícil, né? Então, assim, é um compartilhado de muita coisa que vai acontecendo, traumas na vida da pessoa, que faz com que você, quando chega na fase adulta, se você não tem uma cabeça muito boa, tem gente que acaba indo pro lado errado e acaba, né, se envolvendo com vícios e drogas, enfim. Meu marido, graças a Deus, hoje não usa maconha, né, que também foi uma coisa que a gente conversou muito, e ele não bebe mais, mas são etapas, são coisas que a gente vai construindo e vai melhorando aqui, vai melhorando ali. Eu vejo o esforço dele de melhorar a saúde dele, de parar de certas coisas, e assim, hoje a gente tá bem, graças a Deus, nesse sentido. Voltando ao que aconteceu em outubro, ele teve um acidente de carro, bateu com meu carro, perdi meu carro, vou parar no hospital. E depois dali, muitas coisas foram melhorando pra gente, né? Graças a Deus ele conseguiu um emprego, se Deus quiser ele tá voltando pra faculdade esse ano. A gente começou a frequentar uma igreja local que eu amo, que é a minha igreja que eu vou aqui todo domingo, Promise Center, aqui em Santa Rosa. E assim, tem sido muito, muito bom pra gente tá frequentando essa igreja. Ele não era uma pessoa religiosa. A gente brigava muito sobre essa questão do cristianismo, né? Porque ele também dava pra perceber que ele era uma pessoa meio que machucada com a igreja. Não que ele tenha frequentado a igreja, mas ele tinha uma visão muito distorcida, como muitas pessoas têm, do cristianismo. E eu nunca forcei nada, né? Ele foi no meu batismo, eu estava lá, sempre foi presente, mas eu nunca forcei nada em relação a ele acreditar no que eu acredito. Mas ele fala que depois daquele acidente alguma coisa mudou assim no cérebro dele. Eu sei que foi Jesus, né? Glória a Deus. Mas não quis, né, dizer nada, e é ele com o relacionamento dele com Deus e eu só ali amparando, né? E começamos a fazer curso na igreja de financeiro, né? Que foi uma coisa muito boa pra gente. Eu, querendo ou não, sou uma pessoa muito descontrolada financeiramente. Eu sou a gastadeira e ele é a pessoa mais meio que reservada em relação a dinheiro. Aprendi bastante, a gente aprendeu bastante como aprender a manejar nosso financeiro, como aprender a se organizar financeiramente, guardar dinheiro, pagar as nossas dívidas, porque a gente entrou em muitas dívidas. Não que a gente queria entrar em dívida, mas infelizmente as coisas começaram a apertar, então você começa a usar cartão de crédito, quando você vê, tá numa bola de neve. Conselhos que eu dou para pessoas que estão passando ou vivendo coisas aqui nos Estados Unidos, seja no casamento, na vida de solteira, porque eu tenho muitas amigas também que estão aqui nos Estados Unidos, solteiras, e passam por dificuldades, né? Trabalham pra pelo menos conseguir uma vida, né, legal aqui. Cara, se mantém firme. Se mantém firme. Às vezes a gente tá no meio de tempestades que a gente acha que a gente não vai aguentar, que a gente não vai conseguir superar, mas independente de qual for a sua religião, eu acredito em Deus, como vocês sabem. Se mantém firme, sabe? Se mantém firme, não desistam. Deus tem um propósito na vida de cada um e às vezes a gente não entende no momento porque a gente tá vivendo a gente só tá olhando pro problema, mas lá na frente vai valer a pena, sabe? Hoje, né, na época, como eu falei, muitas vezes eu me perguntei pra Deus, falei, cara, what's going on? Why? Por que eu tô passando por isso? Entendeu? Hoje eu entendo por que eu tô passando por isso, né? Hoje eu entendo porque foi uma fase que nos ajudou como casal a crescer como casal, a manter a nossa fidelidade um com o outro, a melhorar o diálogo, a comunicação, né? Ser forte realmente como casal, sabe? Porque, como eu falei, é tão fácil hoje em dia trocar
quando não te beneficia mais. Mas nada do que nunca, hoje o nosso relacionamento melhorou 100%, né? Não era ruim, porque a gente sempre respeitou um ao outro, mas melhorou 100%, porque a gente sabe que, tipo assim, se a gente passou por isso e se manteve firme, não tem nada que venha acontecer lá na frente que vai atrapalhar o nosso relacionamento, sabe? Eu tenho certeza disso. E o melhor de tudo foi a gente ter, né, colocado Deus no meio disso tudo, porque hoje meu marido frequenta a igreja comigo, a gente vai todo domingo, a gente ora, a gente agradece a Deus, ele está com acompanhamento médico, né, ele tem um psiquiatra, tem um psicólogo, toma os remédios dele, tá tudo bem, tudo bem. E hoje eu consegui entender que foi importante a gente ter passado por aquelas coisas, pra gente crescer como casal, pra ele aprender a cuidar da saúde mental dele, pra ele melhorar o estilo de vida dele. Então, assim, tem coisas que são necessárias pra gente passar. Eu sei que ninguém quer ficar passando por problema. Eu vi uma frase uma vez que mexeu muito comigo, né? Que uma árvore, né, ela não dá bons frutos se ela não passar por tempestade. Né? É importante que haja ventania, é importante que haja tempestade, porque os galhos da árvore, eles ficam mais fortes e faz com que eles consigam segurar o fruto por mais tempo. Então, assim, nossa, me senti até uma filósofa agora, mas isso é verdade, tá? Pesquisem. Então, assim, é importante passar por tempestades para que os galhos da sua árvore, né, sejam fortes, você consiga produzir mais frutos, que você consiga se manter mais firme e que na próxima tempestade você não vai estar tão desesperado assim. Você vai estar, bom, eu sei que isso aqui vai ser passageiro, é só uma fase. Hoje eu levo tudo pra minha vida dessa forma, é só uma fase. Se eu tô passando, é por um motivo. É só uma fase, ela vai passar. Naquela época eu achava que nada daquilo que estava acontecendo comigo iria passar, porque eu me via assim, como eu falei, né, eu estava olhando só pro problema, né. Quando eu comecei a confiar em Deus e continuar trabalhando na comunicação entre eu e ele, casal e tal, as coisas foram melhorando, né, e aí eu consegui entender. Hoje eu olho pra trás e eu falo, cara, passou. Eu achava que não ia passar. Passou. Então, assim, seja lá o que você tá passando, vai passar. Não importa. No financeiro, no casamento, na vida de solteira, estudo, trabalho, seja lá o que você esteja passando, vai passar. É a única coisa que... É clichê. Eu entendo. Essa frase é clichê. Mas não é uma frase, sabe? Certa. Vai passar. Cuidado com as coisas que você compartilha com as pessoas, né? Infelizmente... não é todo mundo que está ali pra te ajudar. Como eu falei, tinham pouquíssimas pessoas que sabiam o que eu estava passando. Nem a minha família do Brasil sabia de muita coisa que eu estava passando. Eu literalmente só dividi o que eu queria. Depois que as coisas foram melhorando, foi quando eu comecei a me abrir para algumas pessoas. Mas cuidado, porque às vezes a gente acha que certas pessoas são nossos amigos e na verdade elas não são, sabe? E eu nem tô dizendo que talvez essas pessoas estão fazendo intencionalmente. Mas se você não tiver com a cabeça muito boa e aquela pessoa te dá um conselho errado, vai acabar afetando muito o seu pessoal. Porque você já tá passando por uma dificuldade, né? Pode atrapalhar mais do que ajudar. Então, assim, esse é um dos conselhos que eu tenho. Cuidado com as coisas que você compartilha com as pessoas. Tenha certeza de que aquela pessoa que você está compartilhando sobre o que está acontecendo com a sua vida, seja ela família, amigo, whatever, é uma pessoa confiável. É uma pessoa que não vai jogar aquilo contra você no futuro, ou vai jogar coisas na sua cara. Só tomem cuidado. Outra coisa, comunicação é a base fundamental no casamento. Se o seu parceiro, né, não estiver disposto a conversar, ou sua parceira não estiver disposto a conversar, eu sinto muito lhe informar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Por traumas familiares, né, que todo mundo nesse mundo é traumatizado, eu tinha muito problema com comunicação. E eu aprendi diariamente isso com meu marido. Meu marido é aquele cara que, tipo assim, eu sou a louca do rolê, né? Eu sou a louca, como vocês já sabem. Eu sou a louca. Meu marido é muito calmo. Então, quando a gente briga ou alguma coisa desse tipo, eu já
me fecho, não quero falar, não quero conversar, não me perturbe. Mas com o tempo eu fui melhorando que isso não é saudável. Tá tudo bem sentar e conversar, porque eu tinha muito medo de compartilhar meu sentimento e dizer como eu tava me sentindo, né? É aquela coisa de quando você é criança e você é muito repreendido, tipo, você tá chorando por quê? Que não sei o quê. Não façam isso com seus filhos, porque eles vão se tornar adultos traumatizados, não vão conseguir falar sobre os sentimentos deles. Então, assim, eu aprendi isso muito depois de velha, no meu casamento. Meu marido é uma pessoa que... Eu acredito que isso, com muitos americanos, é assim, sabe? Não tô dizendo todos, mas a maioria dos americanos, eles têm mais facilidade de sentar e conversar, falar sobre os sentimentos deles. Então, eu aprendi muito isso com meu marido. É muito importante você sentar e conversar. Ah, ele fez isso num... Sabe? Vamos sentar e vamos conversar. Vamos sentar e vamos conversar. Foi isso que manteve o meu casamento. Quando meu marido tava, né, nesse buraco de depressão e vícios e essas coisas, foi a forma que eu sentei e consegui chegar de, tipo, falar pra ele o que tava acontecendo, o que eu não gostava, o que precisava ter mudado. E a mesma coisa vice-versa, eu e ele. Então, assim, é importante sentar e conversar sobre coisas que às vezes não são confortáveis de falar, sabe? A gente aqui, eu e meu marido, a gente fala sobre tudo. Até falo quando ele tá com bafo, quando ele não tá com bafo, vai escovar esses dentes, vai. Aqui a gente fala sobre tudo. Não existe. Falo, ele sabe do meu passado, ele sabe das coisas que eu fiz. Então, assim, comunicação é tudo. Esse é um outro conselho que eu deixo pra vocês. Se apeguem em Deus. Eu, como eu falei, como vocês sabem, eu hoje sou cristã, evangélica, e eu não tô aqui pra dizer, né, se você deve ou não seguir a minha religião ou whatever, mas seja lá o que for que você acredite, se apegue, né, na sua religião, naquilo que você acredite. Eu sempre vou falar e enaltecer My Jesus. Jesus foi a pedra principal, assim, no meu casamento. Me ajudou muito nessa fase de, tipo, me manter firme, não desistir. Não quero chorar, peraí. Então, assim, pra mim, a minha religião, Jesus me ajudou muito nessa fase, sabe? Foi muito difícil passar pelas coisas que eu passei. Peraí. Tive que dar uma pausa, porque eu falei que eu não quero chorar, eu não vou chorar. É impossível não se emocionar, enfim. Foi muito bom ter... Apesar de eu ter ficado meio que rebelde com Deus, como eu falei... Não estava indo pra igreja, não queria saber de comunidade, não queria saber de me envolver, não lia a Bíblia, não fazia... Mas depois do acidente do meu marido, as coisas, né, foram ficando apertadas e eu falei, cara, eu preciso voltar pra igreja. Deus enviou um anjo que me convidou pra ir na igreja num domingo e dali, então, eu me apaixonei pela igreja, pelas pessoas, né, hoje eu consigo estar em comunidade, é muito importante, né, estar em comunidade, falando pela igreja evangélica, no caso, porque existem pessoas que vão orar por você, te ajudar, te indicar coisas, então, assim, é importante. Então, pra mim, ter me apegado a Deus naquele momento foi muito bom. Estar rodeado de pessoas que também acreditam nas mesmas coisas que você, que vão te fortalecer na sua fé, como eu te falei, seja lá o que for, foi muito bom. Esse é um dos conselhos que eu dou a vocês. Se apeguem a Deus. No mais, foi isso. Foi isso que aconteceu nesses últimos anos, né, de 2022 pra cá. A única coisa que eu tenho pra dizer pra vocês é que não importa as circunstâncias, não importa o que você esteja passando, não importa quem fale ou quem não fale, né? No final de tudo, a vida é sua, as escolhas são suas, né? As consequências também vão ser suas, dependendo de qual caminho você leve. Muita gente que, como eu disse, preferem esconder, né, aquilo que elas estão vivendo. Eu não seria eu se não fosse, né, pra falar a verdade, pra falar o que realmente acontece. Muita gente que esconde, tem muita gente que é preservada, que não quer contar, enfim. Nessa fase que a gente viveu, eu achava que só eu estava vendo aquilo, e depois eu entendi que não, muita gente passa pela mesma coisa que a gente passou, depressão, problema com vício, né, problema no casamento, problema no financeiro. Então, assim, é importante você entender que você não é a única pessoa que está passando por dificuldades, sabe? Quando você tem
essas pessoas à sua volta, né, te ajudando, te dando palavras de confirmações positivas de que vai passar, que você não é única e tal, ajuda bastante. Ajuda bastante. E naquela época eu não tinha, porque eu meio que me isolei também. Eu não queria, né, que todo mundo soubesse que eu tava passando, porque é aquilo, né? A grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa. Só que tem muita gente, como eu falei, não compartilha. Eu compartilho porque eu acho que talvez vai alcançar pessoas que estão passando pela mesma coisa. E é muito bom ser transparente, sabe? Eu sei que depressão é uma coisa mundial, todo mundo passa por isso. Vícios todo mundo tem, seja ele lá qual for. E nós estamos nessa fase de construção, de mudar. E eu acho que se as pessoas estão dispostas a mudar, e se você tá aqui na internet pra falar uma coisa boa que vai agregar na vida de alguém ou vai ajudar alguém, eu acho, né, why not? Por que não compartilhar, sabe? Então, assim, eu sempre levanto essa bandeira. Vamos ajudar um ao outro, vamos ser sinceros e, né, falar a verdade. Então, basicamente é o que tem acontecido, o que aconteceu, né, de outubro pra cá. Por isso que eu resolvi só agora postar o meu último vídeo. E vou continuar postando vídeo, né, daqui pra frente. Não vou postar toda semana, tá? Porque eu não sou blogueira, eu tenho uma vida muito busy, muito ocupada. Mas eu vou postar sempre que eu puder. Vou tentar postar uma vez na semana, essa é a verdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E semana que vem estou aqui de novo, gravando mais vídeos e contando mais coisas pra vocês. Vejo vocês na próxima semana. Até mais!